Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a presença de vocês, é uma alegria poder tentar contribuir com algum conteúdo, algum conhecimento que seja útil aí para a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, essa semana toda sobre relacionamento, está se aproximando aí o Dia dos Namorados. Então, fiquem aqui comigo. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista e grupo terapeuta. Na quinta-feira, vocês vão, quem desejar, poder participar, assistir a live com a querida Cacilmara Panfilho. Ela está num projeto muito bonito, que ela deseja fazer entrevistas e compartilhar também coisas muito boas com vocês. Então fiquem atentos aí, na quinta-feira que é feriado, à noite às 20 horas, também vai ter esse encontro falando também sobre relacionamento, falando sobre pessoas que se encontram por aplicativos no celular, pela internet. Então na quinta-feira, fiquem também ali com a gente, coloquem suas opiniões, que a gente possa, através desse movimento das redes sociais, nos sentirmos uns aos outros acolhidos, amparados. Às vezes a gente tá sentindo tão mal, tão ruim, de repente ouve alguma coisa boa e aquilo aquece o coração. Por exemplo, o Dia dos Namorados chegando, tem muitas pessoas que quando vai aproximando dessa data e não está namorando, fica meio angustiada, meio entristecida, né? Então junte-se aqui a nós, né? A gente precisa conversar de algumas coisas que são muito importantes. O psiquismo humano, ele é muito complexo e a gente precisa entender um pouquinho sobre nós mesmos. Para quê? Para que a gente se sinta melhor. Se a gente parar para pensar, pessoas ficam angustiadas a ponto de não querer sair de casa, a ponto de começar a pensar coisas ruins para elas mesmas, e aí a mente fica viciada em determinados pensamentos. Isso é muito ruim, né? A gente pode conseguir aquele estágio de pensarmos coisas boas, de prosperarmos nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Ah, mas é porque aquela pessoa tem sorte, mas porque aquela pessoa vem de uma família rica. Não tem nada disso, né? A mente da gente, independente da nossa condição social, independente das conquistas já realizadas por aquela pessoa, se na mente dela ela não estiver em paz, em ordem, tudo fica muito ruim. Basta a gente olhar ao redor, casos que a gente acompanha na nossa sociedade de pessoas que têm tudo, têm família, têm dinheiro, têm um trabalho bom, têm tudo aquilo que sonhou, mas não está bem, não está feliz. Então o que acontece? Né? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre relacionamento durante essa semana e no podcast também de quinta, e aí na indicação de livros. Eu espero poder estar bem pertinho aí de vocês e que a gente possa passar essa semana juntos também nesse tema. Relacionamento não só com uma pessoa querida para se transformar num relacionamento conjugal, mas também relacionamentos com as outras pessoas, né, com o próximo. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho hoje, relacionamento. Criança não namora. Eu quero começar com esse tema. Criança não namora. Aí a gente pode pensar, é óbvio, né? Criança não namora e não deve namorar mesmo. A criança deve aproveitar a infância e poder chegar nessas questões, né, de sexualidade só mais lá na frente, na adolescência, né? E que ela possa desfrutar também com sabedoria dessa função, né, que vai chegando com a idade, com essas questões da própria adolescência indo para a vida adulta. Mas quando eu trago esse tema de criança não namora, eu também quero trazer para a vida adulta. Por quê? Porque o adulto, ele pode ser uma criança. Ele pode estar num corpo de adulto, mas ser uma criança.
Se ele tem uma criança dentro dele traumatizada, uma criança que passou por situações muito difíceis na vida, então ele não está integrado a gente chama no eu sou dele, não está combinando a idade física com a idade emocional, aquela criança não conseguiu se desenvolver para atingir a mesma idade que a pessoa tá. Então essa criança, ela não tem condições de se relacionar no mundo adulto. Por isso a gente vê pessoas adultas sofrendo com relacionamentos, porque quem está se relacionando com o outro é a criança. E muitas vezes a criança ferida, a criança machucada, a criança que sente muito qualquer tipo de acontecimento na vida adulta. Rapidamente se sente rejeitada, rapidamente se submete ao outro, rapidamente fica no controle das situações, ou seja, uma pessoa que ela não está madura, ela não atingiu o nível do amadurecimento necessário. Então, criança não namora serve também para o adulto que traz a criança, porque quando essa criança ela vai namorar, quando esse adulto vai namorar que tem essa criança dentro de si, esse relacionamento fica comprometido, né? Às vezes até acontece de um relacionamento seguir adiante porque encontra um par complementar para fazer uma ligação com essa criança. Então, nesse tema de relacionamento, primeiro a gente precisa estar bem com a gente mesma, a nossa criança resolvida, para a gente se sentir pertencendo a nós mesmos, ter alinhado a nossa história de vida, o nosso sistema familiar, para que a gente possa ir para os relacionamentos, sejam afetivos, amorosos, como relacionamentos sociais, de forma mais madura e mais organizada. Então, esse é um ponto bem importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que a gente possa olhar para dentro da gente e avaliar se eu tô sofrendo muito nos relacionamentos, e é no relacionar que a gente descobre se a gente tá bem ou não. Porque sozinho a gente pode ter bem poucos problemas, mas quando começa a se relacionar, os problemas aparecem. Então, a gente precisa olhar dentro da gente o que a gente sente quando está junto com o outro e cuidar disso, se necessário, procurar um especialista. Um outro ponto bem importante também que eu quero trazer hoje para vocês nesse quesito de relacionamento, quem é muito apegado com uma pessoa, né? E nós passamos por várias situações de perdas com a pandemia, nós passamos por várias situações de perdas de pessoas queridas e de entes queridos e de parceiros conjugais. Né? Muitas pessoas perderam maridos, perderam esposas. Essa questão também de relacionamento conjugal, quando a pessoa perde a pessoa que ela ama, se ela não tá bem com ela não consegue fazer um luto adequado, né? Ela fica melancólica. Se ela não consegue fazer esse luto e ela fica na melancolia, ela não consegue se desligar da pessoa que partiu. Então, se você está passando por isso na sua vida, se você perdeu alguém que você ama muito e você não está conseguindo processar isso, fica muito conectado com a pessoa, tá emagrecendo, tá indisposto, não consegue sonhar mais, não consegue ter projetos mais para sua vida, então pode ser que você esteja num estado de melancolia. E melancolia precisa ser tratado, porque você precisa conseguir se desconectar daquela pessoa, deixar com que ela fique, né, no caminho dela, que se ela faleceu, então ela vai seguir o caminho dela, ou se é uma separação, que ela siga o caminho dela. E quem ficou também se desvincular e seguir o próprio caminho. Aí sim elaborar o luto. Se você perdeu uma pessoa que é muito querida e essa pessoa também era muito conectada com você, você vai ficar com ela no seu coração, naquela presença ausente. Você vai ficar com as memórias e vai aprender a conviver com a ausência. E aprender a conviver com essa ausência e seguir em frente a tua vida. É possível seguir em frente. Você não está traindo a pessoa, você não está magoando a pessoa que se foi. Você está cuidando de você. Então, se você está muito melancólico, procure um especialista para você viver o luto. Que o luto é saudável, ajuda a gente a viver, ajuda a gente a seguir adiante sem culpa, sem medo, sem
a preocupação de estar fazendo algo errado. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês e fiquem aí ligadinhos nessa semana. Até!